Boa noite a todos. É uma alegria. Eu posso ficar embaixo, Sérgio? Não atrapalha o vídeo, né? Não. Não? Hã? Atrapalha não. Ou a microfonia, né? É uma alegria estar com vocês. Alguns conheço, são rostos muito conhecidos. Principalmente a minha experiência com os irmãos de Contagem, que desde o Colégio Batista, em talvez 2002, 2003, num acampamento ainda de juniores, tenho tido a oportunidade de estar compartilhando alguma coisa quase que anualmente com os jovens lá de Contagem, né? Agradeço o convite que os irmãos fizeram para estar aqui nesse acampamento com vocês, compartilhando alguma coisa que está no meu coração. É um perigo, né? Eu perguntando aí quanto tempo eu tenho. Eu lembrei daquele caso, né, que o cara falou assim, igual o Estevão falou, não, fala o quanto tempo você quiser. E aí teve um pregador que uma vez falou isso, falou assim, eu posso falar quanto tempo? O cara falou assim, pode falar o quanto tempo você quiser, às 8 nós vamos tudo embora. Aí você fica falando aí, fala para as paredes, você pode ficar falando sozinho, mas às 8 horas nós estamos indo embora. E eu gostaria de reforçar o que nós temos compartilhado com vocês ao longo dos acampamentos para trás. Eu não vou passar vergonha com vocês perguntando o que eu falei ano passado no acampamento de Contagem. Eu não vou fazer essa pergunta para vocês porque nem eu lembrava direito do que eu tinha falado. E aí eu falei, não, mas o que eu falei mesmo? E puxando aqui minha memória o máximo possível, eu fui lembrar que eu estava encorajando vocês a considerarem coração, visão e serviço. Não sei se vocês vão lembrar disso, a gente usou a figura de Ló, usamos a figura de Sansão, pessoas no Velho Testamento que são tipos. Eles ilustram para a gente situações de pessoas que em alguns momentos da vida fracassaram terrivelmente em compreender a vontade de Deus, porque eles não exercitaram discernimento espiritual. E eu não sei quantos de vocês também ficaram sabendo, eu fiquei sabendo há pouco tempo, o irmão Dino estava voltando para Colômbia e ele estava vindo da conferência da Semana Santa em Salvador, e aí ele passou uma noite na casa do Silas, que agora é perto do aeroporto de Confins, e aí ele foi pernoitar lá, a gente aproveitou para lanchar junto, e o irmão Dino então estava contando uma experiência que aconteceu com um irmão de Salvador na conferência em Contagem. Eu não sei quantos irmãos ficaram sabendo disso, mas o irmão Mac, enquanto ele estava compartilhando na conferência de Contagem agora, de Carnaval 2015, quem já foi lá sabe, né, que é um ginásio, né, poliesportivo. As reuniões são feitas num ginásio enorme, né, no pé direito altíssimo. E esse irmão estava lá ouvindo o Mac, quando de repente ele teve alguma visão, alguma coisa assim bem diferente, porque ele viu entrando no salão ou na quadra, né, um gigante e um ser muito grande, que inclusive ele era tão grande que ele tinha que se encurvar assim para poder entrar, para não bater a cabeça no teto do ginásio. E ele falou que era um bicho muito feio, e ele foi entrando assim no salão, e ele foi vendo claramente assim, aquelas pernas enormes, e ele sentou atrás ali do Mac, sentou assim, botou os joelhos assim, e começou a soprar. E ele então percebeu claramente que o Senhor estava dando uma visão para ele de alguma coisa do invisível. E nessa noite eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Nós temos muita dificuldade de ver o invisível, mas na verdade é o invisível que rege o visível. Na verdade, o que acontece aqui já foi averbado, já foi decidido no invisível. E é uma pena se nós, que somos servos de Cristo, chamados para sermos do seu exército e lutarmos pelo seu reino, nós nos tornarmos semelhantes aos gentios, né? Nós não conseguíamos perceber que as coisas têm questões espirituais por trás. A nossa luta não é contra sangue ou carne, nossa luta é espiritual, e corremos o risco de nos tornarmos também fantoches
nos tornarmos marionetes de algumas coisas espirituais. O nosso coração se perde, e é muito fácil do meu coração se perder. Meu coração é seduzido todos os dias por muitas coisas. E é uma pena quando nós começamos a ter um coração muito inclinado para as coisas dessa terra, porque significa que eu não estou me envolvendo nas batalhas espirituais de Deus. Então, quando nós oramos antes, quando o Beto ora agora, se o Senhor abrisse os nossos olhos agora para percebermos que esse momento é um momento muito solene. Ele é um momento que o Espírito Santíssimo de Deus deseja tabernacular, visitar, falar aos nossos corações de uma forma muito especial. Mas da mesma forma, com a sua intensidade, os inimigos de Deus também agora estão lutando contra o nosso coração, contra a nossa atenção, contra esse ambiente. Então, que o Senhor, tenho certeza, o Senhor já tem falado, os irmãos já me deram um bom relato aí dos momentos com o Edgar, hoje à tarde, nas reuniões separadas. Mas nós devemos reivindicar o senhorio de Cristo, porque pertencemos a Ele. E esse local e as nossas vidas pertencem ao Senhor. Então nós não aceitamos nenhum outro espírito que ouse levantar contra o Espírito do nosso Deus. E nós desejamos com muita reverência perguntar ao Senhor o que Ele quer nos falar nessa noite. Então vamos ler em Mateus, capítulo 6. Essa água aqui era para mim? Posso ver? Mateus 6, versículo 19. Palavras do nosso Senhor. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, com absoluta dependência de Ti, consagramos esse tempo ao Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa prevalecer contra qualquer outro espírito que ouse se levantar contra o Teu senhorio no nosso meio. Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso cabeça, a Ele queremos ouvir, é dele que precisamos ser nutridos nessa noite. Por isso, querido Pai, nós consagramos cada palavra e consagramos os nossos ouvidos para que o Senhor faça conforme aquilo que o Senhor estabeleceu para essa noite na eternidade. Que o Senhor cumpra o Teu propósito, Senhor. Que o Senhor prevaleça, que o Senhor vença, que o Senhor jogue por terra todos os Teus inimigos e os Teus adversários, a começar a minha carne, a começar o meu eu, a começar a minha impureza de alma, Senhor, que pode impedir, Senhor. Tem misericórdia de todos nós. Que a Tua palavra seja vista, reverenciada e amada pelos teus súditos. Que a Tua palavra tenha progresso no nosso coração, Senhor. Desejamos ser prósperos nela. Desejamos ser enriquecidos pela Tua palavra. Por isso pedimos, pela instrução que desce do céu, a instrução que vem do Teu trono. Ela é inconfundível, Senhor. E ela traz vida e paz aos nossos corações. É isso que desejamos ao Senhor, que consagramos esse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu havia perguntado para os irmãos se havia algum tema para o acampamento, eles disseram que não. Mas teve um irmão, cadê o Douglas? Ele está escondido ali também. O Douglas, ele mandou uma mensagem para mim durante esses tempos aí, falando: fala sobre Davi. Ele sabe que quem estudou sobre Davi em Belo Horizonte por um ano, eu acho que Douglas gosta. Douglas, não vou te ver, né? E aí eu falei: não, vou considerar
o que eu gostaria de falar para os irmãos, eu vou colocar como pano de fundo alguns exemplos na vida de Davi, para que sirva de pano de fundo mesmo para a nossa consideração. O que para mim tem ficado muito claro ao longo desses anos todos de caminhada com o Senhor, e eu confesso, eu devo me identificar com muitos de vocês, porque eu criei no Senhor muito novo, e eu cresci numa igreja. Desde os meus 4 anos de idade, eu pertenço a uma comunidade. Desde os meus 4 anos de idade, eu cresci na igreja. Embaixadores do rei, juniores, adolescentes, mocidade. Minha vida fez parte de acampamentos, fez parte evangelismo, fez parte para a praça, fez parte de vigílias, entregar sopa para os mendigos. A minha adolescência e minha mocidade foi muito envolvida com a agenda, naquela época eu reuni numa igreja batista. E talvez muitos de vocês também creram ou conheceram o Senhor já num ambiente familiar, onde seus pais já creram no Senhor, e muitos de vocês cresceram ouvindo o Senhor e muito habituados, familiarizados com o nosso vocabulário crentez, muito acostumados com os nossos costumes. E para mim isso foi aparentando na minha experiência de fé uma grande ameaça. Algumas coisas que eu olhava para mim e eu falava assim, não, eu não sou tão ruim, né? Eu não falo palavrão, né? Eu casei com a minha esposa virgem, né? Não tive outras mulheres, eu fiz isso e aquilo, né? Sempre fui, eu nunca entrei numa boate na vida, né? Nunca fumei, nunca bebi. Eu falo que a única droga que eu tenho é o galo, né? A única porcaria que eu experimentei na vida. Mas eu estou desintoxicando o galo. Era uma droga. Mas, e eu olhava essas coisas e eu me achava melhor que os outros. Eu me achava melhor que o meu colega de escola, né? Às vezes até melhor que os próprios irmãos, né? Porque essa experiência às vezes não é uma experiência de todos da igreja. E às vezes a gente vê algumas pessoas caindo, algumas pessoas se afastando. E na minha experiência de construção de relacionamento com Deus, eu fui percebendo que em algum momento eu tinha que parar para entender a proposta de Deus para mim. Porque, se eu for muito sincero com vocês, em alguns momentos eu tinha a seguinte sensação: se Deus descesse do céu, viesse conversar comigo e falasse assim, ô Pablo, deixa eu te fazer algumas perguntas. Você gostaria de ir para uma boate? Aí eu falei assim, Deus, o senhor deixa? Se o senhor deixar, né? Você gostaria de conhecer muitas mulheres e ter uma vida assim, desenfreada, fazendo o que você gosta? Eu falei, se o senhor deixasse, eu acho que eu queria ver qual é que é disso, né? Eu gostaria de experimentar essas coisas. Afinal de contas, é o que eu vejo na TV, é o que eu vejo nos filmes. É a minha referência de padrão e estilo social das novelas. Os meus colegas de engenharia, de faculdade, quando eu fazia, esse era o assunto. Mas eu nunca fui numa calorada. E talvez o senhor fale assim, mas eu não estou te entendendo, Paulo. Se eu falasse para você assim, vai, e usando a figura do filho pródigo lá, da parábola, vai, come comida de porco, viva uma vida distante da minha proposta para você, esfria seu relacionamento comigo, perde a capacidade de ouvir a minha voz, desconecte-se de uma comunhão com o Espírito Santo, perca a esperança pós-morte, perca do seu coração o maranata, coma a comida de porco, viva uma vida baseada nos seus instintos, uma vida animal. Eu deixo você viver por 2, 3 anos assim, depois você volta. Você gostaria disso? Então você não está entendendo a minha proposta para você. Você não está entendendo. Você não está entendendo quem eu sou e de que eu te salvei e o que eu estou te convidando a viver. E essa é uma luta, porque na nossa vida cristã, nós que crescemos às vezes numa mocidade cristã, nós às vezes olhamos para cima do muro e olhamos para os ímpios, olhamos para os incrédulos e a gente fica, como seria a minha vida se eu tivesse experimentado essas coisas? E se eu tivesse só dado uma voltinha para ver qual é que é e voltasse? Né? E se eu tivesse... E aí eu percebo que eu não estava entendendo o ponto da questão.
eu estava tendo Deus como uma proposta de religião para mim. Eu estava tendo Deus como um conjunto de regras que eu teria que obedecer, né? Porque nada é perfeito nessa vida. Então, um Deus que existe, que é supremo, criador de todas as coisas, Ele me deu a vida eterna. Então, eu já estou no lucro violento. Quando eu morrer, eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Mas, como nada é perfeito, esse Deus não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer isso. E agora eu tenho que levar uma vidinha medíocre aqui nessa terra, roendo o osso, querendo ser como os incrédulos são, esperando então um dia que eu vou morrer, e aí quando eu chegar no céu eu vou falar, mas bem feio, agora estou no céu, vocês estão no inferno, né? Não faz sentido, eu faço. Na minha cabeça não fazia sentido, e não faz sentido uma vida cristã baseada em expressões externas, em querer dar satisfação para as pessoas ao meu redor, aos meus pais, aos presbíteros, às lideranças. Se as pessoas estão me elogiando, se as pessoas estão falando bem de mim, então as coisas devem dar certo. E aí eu fui percebendo que eu precisava redescobrir e ressignificar a minha vida e minha caminhada com o Senhor. Principalmente lembrando dos lindos e muitos momentos que eu tive na minha experiência com Deus, de comunhão com Ele no Espírito, que eu não troco esses momentos por mais nada. Quando nós conseguimos nos conectar no nosso Criador, a nossa vida ela se enche de muito sentido. E aí nós falamos, nós não queremos outra coisa. Então a questão nossa não é uma questão de sermos, então assim, o que eu posso fazer? Eu tive o azar de nascer numa casa evangélica, cristã, meus pais me obrigam a ir na igreja, os meus pais me obrigam a ir aqui, eu tive que vir nesse acampamento, escutar esse gordinho aí falando, não faz sentido, né? Mas pensem bem, o que eu tenho lutado, e me parece que é um caminho que vai ser pro resto da minha vida, é entender que a proposta do eterno para mim, ela é o melhor caminho de plenitude, de vida, de regozijo, de significado que eu posso ter. A proposta de Deus para você e para mim, ela se apresenta como uma porta, sobre muitas portas que você tem na sua vida. Só que, no caso de Deus, o que o Senhor quer trabalhar na sua vida e na minha vida, visa a eternidade, visa questões que vão ser imutáveis para todo sempre. Por isso que eu escolhi esse texto como referência de reflexão para nós, de Mateus 6, porque aqui o Senhor Jesus ele vai dar uma sequência que me parece que é importante. Ele vai dizer que a primeira coisa mais importante da sua vida e da minha vida é o nosso coração. A coisa mais importante da sua vida e da minha vida é o seu coração. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Os irmãos lembram Provérbios 4, 23? De tudo que se deve guardar. O que você tem que guardar? Guarda o teu coração. O teu coração, né, Mateus 15, 18 e 19, o Senhor Jesus vai dizer que do coração é que saem as imundícias da nossa vida. Os adultérios, os homicídios, as mentiras, isso brota de um coração envenenado. O Senhor está falando com os fariseus, vocês estão preocupados com a mão suja? Eu estou preocupado com o coração sujo. Vocês acham que é uma mão suja que contamina o homem? Deixa eu te falar, se o seu coração estiver contaminado, então tudo se contamina. O seu ministério contamina, o seu serviço contamina, o seu relacionamento com os outros contamina, o seu relacionamento com Deus contamina. Então, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Traz a luz, tenha coragem. Espírito Santo, ilumine o meu coração para saber aonde está o meu tesouro. Porque se o meu tesouro não estiver em Deus, para tudo, fecha as portas, faz um balanço de vida e recomeça. Não adianta a gente, vamos decorar a Bíblia, vamos ler livro, vamos para o monte, vamos jejuar, vamos pregar o Evangelho, vamos fazer, vamos trabalhar,
se o seu coração não pertencer ao Senhor. Isso é o mais importante, na minha opinião. E se eu pudesse terminar essas 3 sessões que eu tenho com você só falando disso, e se isso fosse alguma coisa que você levasse para sua casa e considerasse diante de Deus, eu já ganhei meu objetivo. Porque, irmão e irmã, Deus não está interessado no seu serviço, Deus não está interessado na sua aparência, Deus não está interessado nos seus dons, Deus está interessado no seu coração. Porque se Ele tiver no seu coração, todas essas coisas se manifestarão de forma ordeira, correta, santa, abençoada. Se nós invertemos essas coisas, nós nos tornamos monstros. Nós nos tornamos pessoas que se corrompem. Então também não é incomum acontecer. Tenho certeza que é só na Rua Presidente que acontece isso. Eu tenho certeza que as outras comunidades não têm problema de relacionamento. Não tem problema no louvor. Né, Aline? Não tem problema. Nós não temos vaidades, nós não temos disputas, nós não temos competição, nós não rivalizamos uns com os outros, nós não temos inveja, nós não achamos que aquela pessoa ali não merecia a honra que ela tem, o destaque que ela tem. Eu que deveria ter sido chamado para isso, não aquela pessoa. Eu trabalho mais que todo mundo, eu deveria reconhecimento. Por quê? Porque nós perdemos o coração. Nós começamos a inverter as coisas. E aqui o Senhor Jesus vai dizer, se o seu coração estiver no lugar certo, então você caminhará para ter uma visão correta. Porque se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Se o meu coração se corrompe, eu passo a enxergar todas as coisas de uma forma deturpada. Todas as coisas, então, elas se corrompem para mim. Por isso que o Senhor fala, cuidado. Porque se a luz que em ti há são trevas, que grandes trevas serão? Você vai viver em trevas. Porque o núcleo, o centro da sua vida, ela estará em trevas. E aí o Senhor continua falando, não podeis servir a 2 senhores. O Senhor tem essa sequência para nós. E eu gostaria de encorajar vocês, então, nessas 3 reuniões que temos, hoje falando de coração, amanhã falando de visão, e se eu permitir domingo de manhã falando de serviço. Mas não gostaria que vocês esquecessem isso, porque esse é o crescimento e esse é o movimento de uma saúde espiritual para nós. É espírito, alma, corpo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. O movimento do Espírito Santo sempre é expansivo. O Senhor, Ele quer ganhar o seu coração, e aí Ele quer ganhar a sua visão, e Ele depois quer ganhar o seu serviço. Quando nós invertemos isso, nós nos tornamos uma bomba. Nós nos tornamos, às vezes, um grande problema. E oxalá que o Senhor, no meio desse caminho, ainda ganhe o nosso coração para que as coisas não azedem. Mas muitas vezes as coisas azedam nas nossas experiências de comunidade, porque em algum momento a gente não percebeu, o meu coração foi perdido. Ele ficou lá atrás, com os sentimentos corretos, com a motivação correta, com a clareza correta. E aí as coisas elas vão tendo seus desdobramentos nocivos. E eu gostaria então de começar usando a experiência de Davi, até contando a história clássica dele, a história que até os incrédulos conhecem, todos nós conhecemos, de 1 Samuel 17, que é Davi contra Golias. Davi, nós comentamos, Davi é um cara que passou muito aperto, né? Muito aperto. Eu não tenho tempo aqui de falar, se eu começar a falar de Davi, Davi é uma pessoa muito especial na Bíblia, sem dúvida nenhuma, muito especial. Talvez seja a pessoa que o Espírito Santo quis que fosse assim, a pessoa que a gente mais consegue ver o coração dela na Bíblia, porque é de Davi que são registrados dezenas de salmos. É de Davi que nós sabemos o que ele pensava, o que ele sentia em tantos momentos e situações da vida dele. E Davi começa a passar aperto quando a gente começa a pensar em aparência externa e realidade interna. Vocês lembram quando o Senhor decide transferir o reino de Saul para Davi? Saul se mostrou uma pessoa não fiel a Deus e ao seu propósito.
o Senhor fala, não, Saul não vai me representar corretamente. Eu preciso achar um homem segundo o meu coração. Eu preciso achar um homem... Passar, Tiago. Eu preciso achar um homem que me represente corretamente. Escolher um Saul. Saul se mostrou uma pessoa incompleta. O coração de Saul não pertenceu a Deus. E olha que Saul, ele tinha um currículo respeitável. Saul guerreou por Deus. Saul venceu batalhas por Deus. Saul fez muitas coisas por Deus e para Deus em favor do povo. Davi já começa a passar perto desde lá. Porque quando o profeta Samuel vai lá para a região de Jessé, o Senhor fala assim, vai para a casa de Jessé, que o meu futuro rei de Israel está lá. Vocês recordam? Davi era caçula de 8 filhos. E quando o profeta chega na casa de Jessé, ele fala com Jessé assim, eu queria que você me apresentasse os seus filhos. E Jessé até não sabia direito o que poderia acontecer. E entra o primeiro Eliabe, o primeiro rei, o primeiro filho. E é interessante, né? Porque Samuel, ele olha Eliabe, cara bonitão, forte, de boa estatura, homem de guerra. E ele fala o quê? Certamente estou diante do futuro rei de Israel. Poxa, Samuel, até Samuel, um juiz, um profeta de Deus, já com tantos anos, o Senhor fala, Samuel, irmãos, guardem isso no coração. O Senhor fala, Samuel, eu não sou como o homem, eu não vejo aparência, eu vejo o coração. Eu não vejo o externo, eu vejo o coração. Não é ele quem escolheu. E aí chama o segundo, chama Samar, né? Vai chamando todos. E acabou, passou 7. Samuel ficou sem entender, falou, acho que hoje estou com algum problema de ruído aqui, de transmissão, porque acabou seus filhos e eu não escolhi o rei. Aí fala, não, mas tem mais um. Mas está lá cuidando das ovelhas ali, o caçulinha. Fala, rapaz, então chame ele lá. Nós não vamos sentar à mesa sem que ele venha. E Davi ali, o caçulinha de 8, foi chamado. E essa é uma lição que me parece que é muito importante. E o Senhor usa a história de Davi para isso. Porque Saul, quando foi escolhido rei, os irmãos lembram que o testemunho que a Bíblia dá é que Saul era bonitão? Vocês lembram disso? Falava que não havia em Israel um homem do porte, da estatura de Saul. Ele sobrepujava qualquer um do ombro para cima. Inclusive, quando ele deu uma crise de timidez, ele tentou se esconder ali, não tinha jeito de esconder, né? A Bíblia fala que ele não conseguia esconder, porque ele era mais alto que todo mundo. Então fala, Saul está ali, ó. Vocês estão procurando Saul? E quando Samuel fala assim, Jeová escolheu Saul, o povo fala assim, foi bem escolhido. Nós escolheríamos Saul também. Porque, rapaz bonito esse, hein? Se a gente fosse pensar num rei, é um Saul desse que a gente pensaria, um cara bonito, de porte, sorriso sepacol, um cara bonitão. Mas, e Saul, ele falha. E nós vamos ver isso amanhã, como que Saul, ele falha, e ele foi um instrumento de Deus para tratar Davi de uma forma impressionante. Mas depois, Davi já rei, nós temos o filho de Davi, Absalão, que rouba o trono de Davi. Todo mundo conhece a história? Mais ou menos? Todo mundo está lembrando? Absalão, filho de Davi, ele resolve roubar o trono do pai dele. E a Bíblia também fala que Absalão era celebrado pela sua beleza. E como Absalão era até mais que Saul, a Bíblia fala que da planta do pé dele até o fio do cabelo dele não tinha defeito nenhum. Era um cara bonitão que cortava o cabelo uma vez por ano só. E não sei quantos ciclos que cortava do cabelo dele. O cara devia ser assim... Quem, hein, gente? Mas o cara bonitão. E Davi está ali, no sanduíche. Davi está entre Saul, Davi está entre Absalão.
Homens de aparência, sem coração. Homens que aparentam uma beleza, mas falta a realidade. E olha que Davi não era feio, né? A Bíblia fala que Davi era um moço ruivo, de boa aparência. Porque também nós temos que falar que aqueles que servem o Senhor, eles exalam um bom perfume de Cristo. Mas a questão daqueles que servem o Senhor é que eles não se baseiam na aparência externa. Eles não se baseiam nas atitudes que se veem. A questão deles é o coração que eles têm. E Davi, então, ele fica ali naquele sanduíche de dois reis bonitões que conseguem seduzir o povo pelo que eles são por fora, mas eles não têm um coração para o Senhor. Quando Davi foi escolhido o rei de Israel, ungido por Samuel, até a família de Davi não considerou a hipótese de chamá-lo para que o profeta o visse. Mas esse rapaz, Davi, e aí a história é linda, né? De 1 Samuel 17, três irmãos dele, os três mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar, eles tinham ido para a guerra, porque ali naquela época, muitos conflitos tribais, né? Tinha muita guerra naquela época, em Israel e ao redor deles, e eles eram ali da região de Judá, e ali pertinho de Davi, da casa dele, ali nos limites de Judá com a Filistia, em Socó, começou um foco de guerra. E esse foco de guerra, aquelas regiões montanhosas de Judá, a Bíblia fala que ficou num lado do monte, né, o exército dos filisteus, e no outro lado do monte, os exércitos de Israel. Saul estava presente e com todo o seu exército real. É interessante, depois os irmãos procurarem ver, que a Bíblia vai dizer que Saul, ele ia andando em Israel, e todo homem de porte e todo homem forte, ele angariava para o seu exército. Então Saul tinha um exército de homens consideráveis. Israel ali tinha a nata, tinha o povo mais preparado para uma guerra, estava ali, naquele vale, naqueles montes. E ali, os filisteus fizeram alguma coisa que eu não sei dizer se era um costume da época, mas eles, naquela ocasião em específico, eles não estavam propondo guerra entre os dois exércitos. Eles estavam propondo um duelo. Então eles chamaram um duelista, chamado Golias de Gate. E Golias era um camarada anímico, assim, fraquinho, baixinho, né, de 3 metros de altura, 6 côvados e 1 palmo. Um camarada de 3 metros de altura. Não consigo nem imaginar quanto que é isso aí. A Bíblia vai dizer que a armadura que ele usava era 60 quilos. Só a armadura que ele usava. E ele vinha e chegava perto ali do exército de Israel, e ele falava assim: ô turma, não precisamos guerrear. Vocês não precisam se preocupar, é só um homem que a gente quer. Chamem um homem para duelar comigo. Se vocês vencerem, se esse homem me vencer, nós nos tornamos servos de vocês. Se eu vencer esse homem, então vocês também se rendem a nós. Ninguém precisa morrer, os pais podem voltar para suas casas, os jovens podem voltar. É só um valentão aí, alguém para me enfrentar. É só isso. E a Bíblia fala que Israel temeu muito isso. Saul começou a bater as pernas, um olhava para o outro e falava: nós estamos no sal, o que nós vamos fazer agora? E esse ritual dele vir, descer para o vale, chamar e voltar, durou 40 dias. Durante 40 dias, esse gigante falava para o povo de Deus: não tem ninguém aí para me enfrentar, não? Se Deus seus não é de nada, não, hein? Não tem ninguém aí que possa me enfrentar? Tem algumas coisas que eles dizem que pode ter gerado um calafrio muito grande ali para Israel, porque vocês lembram que desde o passado, com aquela questão dos gigantes antes do dilúvio e depois do dilúvio, existiu um grupo de pessoas que, além de serem muito grandes e muito fortes, eles também eram guerreiros poderosos. Eles eram os filhos de Enaque, que depois a Bíblia chama de Enaquins. Os Enaquins eram uma turma, uma tribo, que se você encontrasse na rua, você já podia encomendar sua alma lá, porque o bicho ia pegar.
E não era só na violência da espada, a questão era a sua força, a questão era a fama que os Enaquins haviam conquistado. E por serem pessoas ou homens diferentes dos outros. Inclusive Kiriat Arba, que depois virou Hebron. Kiriat significa cidade, cidade de Arba. Arba era o mais forte dos Enaquins, dos filhos de Enac. E é lindo isso, porque quando o povo de Israel, ali em Números 13, chama aqueles espias para conhecer a terra, finalmente chegamos na terra que Deus nos prometeu. Deus nos prometeu isso. Vamos tomar posse dela. Ok, mas vamos levar uns 12 espias antes para a gente dar uma olhada, para ver como é que é. Só até para a gente saber por onde a gente vai entrar, para saber qual vai ser a nossa tática. Se nós vamos por cima, por baixo, se nós vamos dar a volta na montanha. E quando aqueles espias voltam, eles voltam falando o quê? Falou, realmente a terra, ela é fantástica. Terra que mana leite e mel. Inclusive aqui, para trazer um cacho de uva, precisou de 2 de nós. E essa terra, ela tem alguns problemas. Um deles é que ela está muito povoada. Tem amorreus, jebuseus, tem cananeus, tem os outros eus, cheio de povos ali. As cidades são cidades fortalecidas, cidades muradas, cidades já muito bem estruturadas. Eu fico pensando que tudo isso aí, talvez estaria no bojo ali, que eles talvez estavam esperando. Mas eles falam assim, mas lá também tem os filhos de Enac. Lá também tem os gigantes. E quando nós olhamos para eles, nós nos sentimos como gafanhotos. Quando nós olhamos aqueles gigantes ali, falamos assim, Deus errou o cálculo. Acho que Deus não entendeu o lugar que Ele nos trouxe. E o que eu acho muito bonito ali, é que então, todo o povo, eu me identifico muito mais com o povo do que com Josué e Caleb. O povo chora, e o povo murmura, e o povo fala, mas Deus não é justo, por que Deus fez isso com a gente? Era melhor a gente ter ficado no deserto. E Josué e Caleb, eles falam assim, gente, nós estamos com Jeová. Olha só o que o Senhor já fez por nós. Ele vai nos entregar esses gigantes na mão. Nós vamos comer esses gigantes na hora do almoço, de café da manhã, eles. Vamos lá, gente, não vamos desanimar. E o que é bonito em Josué, depois se vocês lerem lá em Josué, na questão da conquista e da posse, né, da terra prometida, é que é justamente Josué e Caleb que vão caçar os filhos de Enac e vão matar os gigantes da terra prometida para conquistarem. Caleb fala assim, onde que estão os gigantes? Ali em Hebron? Dá para mim? Deixa eu ir lá. Porque não sou eu, é Deus. Porque eu não olho o visível, eu olho o invisível. Porque Deus é Deus de promessa, de aliança. E se Ele falou, está falado. Eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que sei. E eu sei que Deus está comigo. E é impressionante isso. Mas quando falo lá em Josué, que Josué 11, ele vai lá e dá uma exterminada nos gigantes, a Bíblia fala assim que ele expulsou todo mundo de lá. E alguns filhos de Enac fugiram para Gate. Então talvez algumas conexões que eles fazem é que dali de Gate, Golias aparece de novo. E é como se fosse um fantasma que voltava a assombrar Israel. De novo nós temos que lidar com gigantes. De novo nós temos que lidar com gente forte. De novo nós temos que lidar com um problemão. E Davi, e aí que eu acho que aí nós entramos em Davi, e entramos em não aparência, e entramos em realidade, e entramos em coração. Porque Davi, o pai dele vira para Davi, um dia qualquer, e fala, Davi, leva uns queijos, leva uns pães, lá para os chefes dos exércitos lá, e vê se seus irmãos estão bem, estão vivos, vocês estão com frio, o inverno está chegando, leva um suéter para eles. E Davi está assim, não, eu virei office boy, né? Vou ter que ir lá ver se meus irmãos estão bem, eu vou ter que ir lá levar os negócios para eles. E Davi chega lá, então eram alguns quilômetros de onde ele estava.
E ele está lá conversando com as pessoas, até bate uma boca com o irmão dele mais velho, né? O irmão dele mais velho, mas o que você veio fazer aqui, Davi? E você veio me amolar? E é tão fantástico isso, né? Que Davi fala assim, o que eu te fiz agora? Né? Parece que a nossa beleza não era muito bom, não. O que te fiz eu agora? Ah, eu conheço a sua presunção, Davi. Você veio aqui me amolar. Não, aí Davi está lá batendo boca, conversando. Aí Davi escuta. O que está acontecendo? Ah, chegou a hora. Todo dia vem um gigante ali afrontar Israel. Davi fala, o quê? Deixa eu ouvir lá o que ele está falando. E ele foi ouvir um gigante falar contra Deus e contra o povo de Deus. E ele fala assim, mas ninguém vai fazer nada? Não tem homem aqui não? Não tem ninguém aqui que vai... Rei! Saul falou assim, não, eu tenho 12 bolas, joguei bola hoje. Jonatas, não tem ninguém aqui que possa fazer nada? Eu vou porque eu não posso deixar que alguém afronte o nosso Deus. Se não tiver ninguém para a guerra, eu vou para a guerra. E os estudiosos dizem que Davi ali tinha menos de 20 anos de idade. Davi não tinha nem idade para ir para a guerra. Mais novo que muita gente aqui, né? Muito mais novo que muita gente aqui nesse salão. E Davi, ele fala com Saul, eu vou lutar com o gigante. Nós conhecemos a história, ela é deliciosa e chega a ser ridículo, né? Porque ele não consegue nem usar a armadura do rei. Fala, rei, não vou poder usar essa armadura não. Não tem jeito não. Aí Saul está pedindo, o negócio já está ficando feio. Esse menino vai até sem armadura. Ah, meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser da nossa reputação? Calma, rei. E aí, irmãos, tem uma frestinha que o Espírito Santo abre para a gente. Porque Davi fala assim, deixa eu te falar um negócio, rei. Já aconteceu comigo de lutar com um leão, já aconteceu comigo de lutar com um urso. E Deus me deu a vitória. Não vai ser esse gigante que vai me derrotar. E essa é a frestinha que a Bíblia dá para mostrar que Davi tinha experiência com Deus. E ele conhecia o seu Deus. E ele tinha uma vida escondida e secreta com Deus. Ele já tinha tido os desafios com o urso, enquanto ele era pastor. Ele já tinha tido experiência com o leão. E agora ele está preparado para enfrentar o gigante. O que vai acontecer muitas vezes na nossa vida é que você pode estar muito certo disso. O Senhor não vai trazer um gigante para a sua vida de cara. O Senhor, Ele vai te dar experiências que você consiga assimilar, suportar, devolver a Ele a obediência, devolver a Deus isso. E aí você vence. Aí o Senhor fala, vou te dar mais uma. Aí você vence, vou te dar mais uma. Porque a questão ali em Israel, e aí nós vamos descobrir isso, é que era um exército inteirinho que não havia desenvolvido a capacidade de conhecer o Deus da guerra através da sua vida escondida. E é bem provável que se um gigante desse entrar aqui, eu vou ser o primeiro a pular pela janela. Porque a questão nossa é o Senhor falar, mas Pablo, eu estou te dando uma barata, e você não tem coragem de matar a barata? Você não tem coragem de enfrentar questões pequenas do seu cotidiano? Você tem me desobedecido em questões tão pequenas. Como eu posso te usar para grandes batalhas? Se você não é fiel no pouco, como é que eu vou te dar um Golias para lutar? Provavelmente você vai estar batendo canela junto com um monte de medroso, porque vocês não têm me conhecido, e vocês não sabem quem eu sou, e vocês têm se tornado inúteis para as guerras e as batalhas do meu reino. Davi, ele chega diante de Golias, e Golias acha que é uma pegadinha. Golias fala assim, mas peraí galera, vocês ficaram 40 dias para ter coragem de arrumar um desafiante para mim, vocês estão achando que eu sou um cachorro? O cara está vindo com um pedaço de pau na mão. É isso mesmo. Olha o tamanho da minha espada, olha o tamanho da minha lança, olha o tamanho do meu escudo. O cara está vindo com um cajado na mão. Não, aí vocês estão achando que eu sou um cão morto?
Irmãos, olha o que Davi fala. Davi, ele sai de manhã para levar pão e queijo para os seus irmãos. No meio do dia, ele está batendo boca com um gigante de 3 metros de altura. Mas isso não é pílula. Isso não é Shazam, que você grita e vou virar Hulk e vou virar energia. Isso é construção de vida espiritual. Isso é desenvolvimento de relacionamento com Deus. E isso é dia a dia. Isso não é só domingo quando partimos o pão. Isso não é em doses homeopáticas. Isso é vida ligada a Deus. É vida conectada com Deus. É vida que quando vê uma situação ele consegue discernir claramente: isso não vem de Deus. E eu tenho que resistir. E Davi vira para o Golias e fala assim: ô Golias, você está vindo lutar comigo com espada, com lança, com escudo, armadura, capacete. Só que hoje, você, os filisteus e todo exército de Israel vão descobrir que de Deus é a guerra. E Deus não precisa de espada, de escudo, de nada para lutar. Ele vai me entregar nas minhas mãos, vai te entregar nas minhas mãos. E todos saberão que de Deus é a guerra. Irmãos, isso não se dá num estalo. Você bateu a cabeça no chão e agora você entendeu isso. Isso se dá através de pequenas obediências no seu cotidiano, de pequenas encruzilhadas da sua vida, que você escolhe os caminhos da vida, os caminhos de Deus. Isso se dá à medida que você se aproxima do Senhor para ter relacionamento com Ele. O que Davi fez é absolutamente impressionante. Eu acho absolutamente impressionante. Mas ele nos fala de um homem de Deus preparado para lutar as causas de Deus na hora que elas aparecem, na hora que elas surgem. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. Alguns salmos que nós temos na Bíblia são chamados salmos do pastor. São salmos escritos provavelmente na época que Davi era pastor de ovelhas. E aí eu acho assim, de uma beleza tão grande. E aí fica a primeira e quase a última observação, que eu gostaria de deixar para vocês. É que o nosso Deus está conosco todos os dias, o tempo inteiro. E nós temos perdido a capacidade de percebê-lo no nosso cotidiano. Davi, ainda muito jovem, ele tinha capacidade de trazer Deus para o seu cotidiano. Vocês lembram, por exemplo, o Salmo 19, que é considerado um dos salmos dos pastores? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia anuncia outro dia, as maravilhas de Deus. Uma noite testemunha para outra noite quem é Deus. Não se ouve sua voz nessa terra, mas ao mesmo tempo que não se ouve, em toda a terra se faz ouvir sobre as maravilhas de Deus. Davi, ele conseguia perceber Deus no seu cotidiano. Salmo 8: ó Jeová, Senhor nosso, quão grande é o teu nome em toda a terra. Quando eu olho os céus, a lua, as estrelas, eu me pergunto: quem é o homem para que dele te lembres? Vocês percebem como que Davi, como pastor, ele conseguia trazer Deus para o seu cotidiano? E ele, enquanto estava lá apacentando as ovelhinhas, ele olhava para o céu e ele falava assim: eu tenho que pensar em Deus, eu tenho que conhecer quem é Ele, e entender a sua proposta, entender o seu convite, conectar meu espírito no espírito dele, permitir que Ele se faça presente no meu cotidiano. Como o Salmo 29, quando ele vai fazer aquela poesia toda, da tempestade com Deus, tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é como a voz do trovão. Esses raios estão caindo do céu aí, isso aí são os olhos de Deus. O Senhor despedaça o cedro do Líbano. Deus está por trás dessa tempestade. Deus é demais. E qual é o salmo pastor mais conhecido? Eu fico imaginando Davi lá, com 17, 16 anos, cuidando das ovelhas. Aí vem o leão, ele afugenta, mata o leão, vem assim, ele traz aquela ovelhinha para debaixo do braço dele. E ele fala assim: quer saber? Isso aqui que aconteceu agora me aponta para a realidade.
E a realidade é que Deus é o meu pastor. Não sou eu que sou pastor, Ele é o meu pastor. E nada mais preciso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É Ele que me leva para as águas de descanso. Quando eu levo essas ovelhas para a água de descanso, eu lembro que Deus me leva para as suas águas de descanso. E quando essas ovelhas andam pelo vale da morte, e eu estou lá, falo, calma ovelhas, eu estou aqui, não temam. Eu estou lembrando que Deus também faz isso comigo. O que Davi fazia? Davi abriu seus olhos espirituais para ver o invisível. E nós todos temos esse grande desafio e essa oportunidade no nosso cotidiano. Então, a turma aqui da gráfica, quando imprime lá alguma coisa num papel, não poderia de repente falar um negócio desse? Senhor, meu coração é como esse papel, grava a tua lei no meu coração, Senhor. E mesmo que esse papel aqui borre e jogue fora, o Senhor não me joga fora também. A turma do laticínio, da mesma forma que o Senhor, eu estou chutando, não entendo quase nada. Da mesma forma que o Senhor pega o queijo para curar o queijo, e ele fica ali na estante para ele ganhar gosto, o Senhor faz isso comigo. Mas esse exercício, irmãos, é um exercício de desenvolvimento espiritual. Porque se nosso espírito for infantil, for fraquinho, desconectado de Deus, vai aparecer leão, vai aparecer urso, vai aparecer gigante na nossa vida, e a nossa experiência é uma experiência de derrota. Porque nós não temos desenvolvido a capacidade de enxergar Deus no nosso cotidiano. Senhor, eu sou uma mãe, como eu amo meu filho, mas quando eu leio as tuas escrituras, Senhor, eu vejo que o Senhor tem um amor mais perfeito ainda por mim do que o meu amor pelo meu filho. E todo esse exercício que você e eu podemos fazer são equipamentos e disciplinas espirituais que vão nos fortalecendo para o dia da angústia. Davi, naquele dia, ele revelou que ele não era apenas um moço ruivo de boa aparência. Ele revelou ter uma vida escondida com Deus. E que me parece que muitas vezes na nossa história, infelizmente acontece, é que quando vem uma calamidade na comunidade, vem problemas no nosso meio, aí a gente começa a descobrir quem tem tido a capacidade de desenvolver uma vida escondida com Deus e quem vive de aparência. E quando nós vivemos de aparência, por muito pouco, toda a nossa estrutura de liturgia, de igreja, de fé, ela desmorona. Porque é aparência. Essas coisas elas não se sustentam, elas não têm energia nelas mesmas. Nós não temos força para continuar. Por isso os nossos ministérios a gente abandona, nosso encargo com os irmãos acaba. Eu que até ontem amava você profundamente, hoje eu te odeio, porque você pisou no meu pé. E a gente vai descobrindo que tudo aquilo que a gente foi desenvolvendo era uma coisa assim, bonita, né? Tinha uma estrutura legal, mas nos faltava uma história secreta, escondida com Deus. E que Deus quer de você e de mim é o coração. O que o Senhor queria de Davi, e ele foi conquistando isso de Davi, era o coração de Davi. Então, quando apareceu o momento da angústia, o momento da urgência, Deus fala assim para Israel: calma, Israel, eu tenho um homem aqui que eu e ele a gente se dá bem. Ele conversa comigo todo dia, eu converso, ele tem entendido quem eu sou. Amém. Ele sabe dos meus propósitos. Ele vai estar à frente. Ele vai correr risco. Ele vai estar à frente de todo mundo. Rei, príncipes, comandantes de exército, fica atrás desse menino de 18 anos aqui. Porque ele tem um coração para Deus. Não espere o presbítero ter um coração para Deus. Não espere seu pai ter. Não espere ninguém. Porque esse relacionamento é um relacionamento único, precioso, que você pode ter com Deus. E não terceirize a sua culpa. Ah, mas olha só como fulano é, como ciclano é. É você com Deus. O seu Senhor. De acordar amanhã, dá bom dia para Ele. Não sai da sua cama sem falar bom dia, Senhor. Que esse dia seja totalmente teu, Senhor.
cada palavra que sai da minha boca seja para exaltar o teu nome. Espírito Santo, vem andar de mão dada comigo esse dia inteiro, Senhor. Vem, sonda meu coração, vê se há em mim um caminho mau. Muda meus hábitos. Não é possível, Senhor, que Cruzeiro e Atlético amanhã, Juventus e Barcelona seja tão importante na minha vida. Tem alguma coisa de errado. Não tem jeito. Futebol não pode ser tão importante, porque futebol, o que é isso? Senhor, eu tenho que confessar, meu coração ele tem se perdido, porque outras coisas estão me seduzindo. Outros amantes, eu tenho dado meu amor para outros deuses. E quando é assim, nós nos perdemos. Os gigantes vêm na nossa história e nos arrebentam. A gente se perde completamente. E aí nós entramos em depressão. Nós perdemos o sentido da vida. Nós vamos ter que tomar remédio. Não faz sentido a vida. Porque eu coloco o sentido da minha vida no meu filho. Aí vai meu filho morre. Não, você é tão trágico não. Meu filho casa. Pronto. Minha casa está vazia. Não tem, o centro da minha vida é o meu casamento. Aí tem um divórcio. Ou alguma... Aí as coisas se perdem. O centro da minha vida são os irmãos. Amém? Não, Senhor. O centro da sua vida é Jesus Cristo. Ele é a rocha inabalável. Se você coloca a igreja, a experiência dos irmãos como centro, prepare-se para a frustração e prepare-se para o dia da crise. Porque não é a comunidade, não é a nossa comunhão que sustenta a nossa união. É Cristo que sustenta a nossa união. Então, apesar dos problemas, apesar das divergências, apesar dos desencontros, nós somos de Jesus Cristo. E Ele que nos une, e é Ele que nos liga, e Ele que fala, continuem. É isso mesmo. Está dentro do projeto. Amem uns aos outros. Prossigam no caminho. Mas, irmãos, qualquer coisa que se torne o nosso tesouro, que não seja o Senhor Jesus, é um caminho de morte para nós. Lá na frente se revelará um caminho distante, equivocado, do propósito de Deus para nós. Então, vocês já viram aquela situação? Eles falam assim, se você pega uma bússola, por exemplo, e essa bússola estiver errada meio grau, certo? Pouquinho, meio grau. Se eu quero ir daqui até aquela parede, eu vou chegar lá. Se eu quiser chegar daqui até a casa do Guilherme, não sei onde eu chego. Talvez eu chegue tipo no local de reunião de vocês. Mas se eu pegar essa bússola como referência de vida, meio grauzinho torto, e quiser voltar para minha casa em Belo Horizonte, é capaz de eu chegar lá no Mato Grosso. Completamente, porque algumas coisas na nossa vida, elas vão se revelando quando tem um afastamento histórico. Quando a gente olha para trás e você fala assim, agora passou 10 anos e eu não sei onde eu estou. Eu já tem muito tempo que eu perdi a alegria da salvação. Eu estou trabalhando para o Senhor, estou fazendo coisa, eu vou na reunião todo domingo, eu vou no grupo, eu participo disso, mas o que está acontecendo? E aí, irmãos, não dá para a gente sequer imaginar que as coisas deveriam ser assim. Ah, deve ser assim mesmo, isso deve ser cruz. Alguma coisa que os irmãos falam de sofrimento, né, que a gente... Não. O próprio Davi, ele vai dizer que na presença de Deus ele tinha plenitude de alegria. E diante de Deus ele gozava dos seus mananciais de vida. A lógica é a seguinte: se o Deus Criador, o Senhor de todas as coisas, que criou você e eu para sermos dele, presta atenção, você não foi criado para casar, você não foi criado para ter filhos, você não foi criado para ser pastor, ministro, baterista, você não foi criado para ser engenheiro, médico, você foi criado para adorar ao seu Deus Criador por toda a eternidade. Se nós não entendermos isso, nosso coração vai fazer uma salada. Porque vai aparecer uma doença em minha vida, nós vamos lutar contra a morte. Aí eu fico imaginando, a gente fala isso às vezes
Eu falo isso às vezes com os irmãos, eu fico imaginando o apóstolo Paulo numa reunião de oração nossa. Você já conseguiu imaginar o apóstolo Paulo numa reunião de oração nossa? Filipenses 2, 2 Coríntios 5, Paulo fala, gente, vamos embora, vamos para o inevitável, vamos para o irreversível, vamos para o nosso destino, vamos para Deus, vamos sair dessa vidinha aqui, dessa prisão que nós estamos, e nosso espírito, ele vai desencarnar desse negócio aqui, e nós vamos agora ser e pertencer a Deus eternamente. Para mim o morrer é lucro. Eu quero é morrer. Vocês estão pedindo para não morrer? Agora eu fiquei muito triste. Paulo falando para os filipenses. É que Deus falou comigo, não, ainda você não vai morrer não. Você tem propósito aqui ainda. Você tem ministério na terra. E ele falou, ok, Senhor. Por isso que ele fala lá em Romanos, eu já decidi. Quer seja na vida, quer seja na morte. Eu glorifico o meu Deus. A minha vida é para Ele. Se Ele quer me levar, leva. Se Ele quer que eu fique aqui, fique. Porque a minha vida não consiste nas coisas dessa terra. Consiste em glorificar o meu Deus. Porque eu tenho a plena convicção que a história não está acabando. É o contrário. Só está começando. E toda essa experiência que nós temos tido nessa terra, ele é um preview, ele é um trailer do que está por vir. Então, nós nos tornamos contraditórios quando a gente abraça e amarra nossas pernas nessa vida. E não, Deus, eu não quero aquele carro ainda, eu estou querendo. Não, Deus, não deixa eu morrer, não, eu quero ver os meus netos. Estou querendo ver meus filhos. Eu estou querendo. E o Senhor fala, não, então seu coração não está na coisa certa. Não está na coisa certa. E o Senhor já olha para a gente e fala, nossa, se essa pessoa perder isso aí, ela se desestrutura completamente, porque o coração dela não está em mim. Porque, irmãos, nós cantamos nessa noite, quem nos separará do amor de Cristo? Esse é o júbilo do nosso coração, porque eu falo assim, eu pertenço a Cristo, e isso eternamente. Quem me pode separar de Cristo? Nada. Então, junto à fome com a vontade de comer. Boca de bode, tem essa expressão aqui? Fechou igual a boca de bode. Nem sei o que significa isso. Parece que não abre depois, não fecha. Fechou igual a boca de bode, irmãos. Se Cristo é meu tudo, se Cristo é meu centro, se Cristo é meu alvo, se Cristo é meu objetivo, acabou. Rocha eterna, inabalável. Ninguém me tira dele e eu não saio da sua mão. Agora, se a minha vida é assim, o centro da minha vida é minha família, e Cristo fica ali orbitando. Se o centro da minha vida é qualquer outra coisa e Cristo é o gênio da lâmpada, Ele é o Deus que eu invoco para me ajudar nas minhas coisas, para que Ele resolva os meus problemas, para que Ele me dê saúde. Eu não quero muita coisa de Deus, só saúde, prosperidade, né? Que Ele guarde dos meus inimigos, não é isso? E a gente, oh Deus, e o Senhor fala assim, você não está entendendo. Eu quero o seu coração. Provérbios 23, 26. Decore esse versículo. O Beto já mandou decorar um hoje, né? Salmo 106. Provérbios 23, 26. Filho meu, dá-me o teu coração. Porque Deus, Ele não está tendo uma crise de estrelismo, falando assim, não. Se você não me der seu coração, eu estou bem chateado com você. Não é isso. Não é isso. É que você e eu não entendemos ainda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. O Senhor Jesus diz isso. Você quer vida? Eu sou a vida. Qualquer coisa fora de mim é morte. Ah, mas não é o que eu estou sentindo. Não é o que você está sentindo agora. Mas é o que você vai experimentar lá na frente. Porque Deus é a vida. E Deus olha para você e para mim e fala assim, não é que eu tenho crise de estrelismo, não. É que não existe nada nesse universo que se sustenta, que existe sem mim. Aceite a realidade como ela é. Eu sou Deus. E não há vida fora de mim. E aí nós podemos falar, olha só quantas bênçãos. Deus se revela a mim, o Deus Criador se revelou a mim, o Deus Criador tem pensamentos de salvação para mim,
O Deus Criador vira para mim e fala assim: eu agora não quero ter um relacionamento de Deus Criador com uma criatura. Eu quero ter um relacionamento com você de pai e filho. E para que você participe da natureza divina, eu envio o Espírito Santo para habitar dentro de você. Vem, goza de mim, vive para mim. Porque a nossa eternidade vai ser essa, irmãos. Prepare-se para o inevitável. Vocês lembram quando aqueles saduceus perguntam para o Senhor? Naquele caso, daquela mulher que azarada para chuchu, né? Casa, o marido morreu. Casa com o outro, morreu. Casa com o outro, morreu. 5. Aí fala assim, na eternidade, no céu, ela vai ser esposa de qual deles? E o Senhor fala: errais, vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E por que nós não conhecemos o poder de Deus? Eu não tenho nenhuma noção do que Deus tem preparado para nós. Mas eu tenho certeza absoluta que é alguma coisa espetacular. Mas qualquer coisa fora de tudo que eu já pensei ou gozei nessa vida. Porque se nós vivemos nesse inferno que é esse planeta, que pertence a Satanás, príncipe desse mundo, cheio de tudo que é ruim, nós gostamos. Imagina o que o Senhor tem preparado para nós. E isso é uma construção de relacionamento com Ele. Porque o que eu estou falando para vocês, vocês já ouviram. Eu disse alguma coisa nova para alguém aqui? Eu acho que não. O nosso desafio é nós começarmos a nos conectarmos com Deus no cotidiano. É trazer Deus para o nosso dia a dia. Falar: Senhor, fala comigo. Preciso ouvir tua voz. Me impressiona muito minhas técnicas. A minha técnica é o seguinte: quando eu já sei que o tempo está acabando, eu vou guardando o relógio no bolso. Aí vocês pensam: ele está acabando, né? Eu vou até abrir a Bíblia aqui, daqui a pouquinho eu fecho a Bíblia assim. Aí vocês falam: eu vou ter mais 5 minutos, eu vou ganhando tempo. Depois eu ponho ela aqui assim, e vou falando. Mas qual que é o ponto, irmãos? E é o que eu tenho lutado contra mim mesmo. Porque eu tenho entendido que se eu chegar diante de Deus hoje à noite, eu falei: e aí, Deus, preguei bonito, não preguei? Teve uns 4 me elogiaram. Se essas coisas me movem, puxa vida, eu dancei. Porque amanhã vai ter um monte que me critica. Eu tenho um monte de irmão que me critica lá no local, os irmãos estão aí, sabe disso. Eu não posso ser movido pelo que os outros pensam nesse sentido. Eu tenho que chegar diante do Senhor e falar: Senhor, nesse dia, meu coração foi teu. Eu acho que não, Senhor. Eu acho que meu coração hoje não foi teu. Porque se meu coração tivesse bem guardado no refúgio secreto, no esconderijo do Altíssimo, eu não teria reagido daquela forma. Eu não teria tido esse pensamento. Perdoa-me, Senhor. Não tem nada mais importante do que meu coração voltar para Ti. Não tem nada mais importante do que saber o que o Senhor pensa de mim. Não o que as pessoas pensam de mim. Não o que seu pai pensa. Né? Gente, me ajuda aí. Vocês estão crescendo, tem muito barbudo aqui. Vocês estão preocupados com o que seu pai pensa de você. A gente se satisfaz com o que o presbítero pensa de você. E a gente põe uma camada, a gente põe uma fachada de aparência, achando que as coisas estão bem. Mas o Senhor fala para a igreja de Tiatira assim: naquele dia, todos saberão que eu sou aquele que sonda a mente e coração. Meus olhos são como chama de fogo. E nessa noite, nesse salão, agora, eu acho que você e eu deveríamos estar bem preocupados com o que Deus pensa de você. O que o Senhor pensa de você. Porque Ele está com você 24 horas por dia. Ele sabe o que você faz. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe, às vezes, as suas duas caras, das suas hipocrisias, das suas contradições. E Ele vai falar assim: não, eu sei. E eu estou te falando. Eu não estou te falando assim: não, mude isso, mude aquilo outro. Eu estou falando assim: me dá seu coração. Deixa eu ser o que eu sou, Deus. Porque só há um Deus. Vocês lembram no início de Romanos 1?
Quando Paulo fala, o problema deles é que eles conheceram a Deus, mas não o glorificaram como Deus. Eu acho que é uma grande ameaça para todos nós. Há um Deus sobre todo o universo, sentado no trono de todas as coisas. Eu não o trato como Deus. Inclusive, nós acordamos de manhã e nem lembramos que Ele existe. Inclusive, fazemos nossas atividades, vivemos nossa vida, nem invocamos o nome dEle, nem agradecemos pelo dom da vida, nem lembramos dEle. Aí aparece um pivete na rua, aí a gente clama a Deus. Né? Oh Deus, o pivete do Senhor, tem misericórdia de mim, né? Não estudou para a prova, vai fazer a prova, oh Deus, me dá uma clareza aqui, me dê o A, o B, o C que eu tenho que preencher aqui. E a gente vai tratando Deus como uma energia. A gente trata Deus como um gênio da lâmpada, uma pessoa impessoal. Deus tem seu coração, Deus tem seus pensamentos, seus propósitos, seu testemunho. E nós, como suas criaturas, como seus servos, como seus filhos, como seus redimidos, deveríamos falar, Senhor, eu não quero viver um segundo se não for para te adorar, te exaltar, me conectar novamente contigo. E a grande virada na nossa história é que você vai chegar um dia, você vai olhar para a boate, vontade zero, não troca o meu Deus por isso. E os seus colegas, e filme, você vê novela, Babilônia, né? Aí você olha, está me fazendo mal. Prefiro ir para o meu quarto, bater papo com Deus. Esse tipo de música não me faz bem. Prefiro estar com meu Deus. Mas vocês percebem que a questão não é mecânica. Eu acho que nós, pais, ou presbíteros, a gente está muito preocupado com a aparência externa. E eu já mudei esse discurso na minha cabeça há um bom tempo. Não me preocupa se o Estevão leu Harry Potter. Não me preocupa se ele viu o filme A ou B. O que me preocupa é, você tem tido tempo com o Senhor? Essa semana você entrou no seu quarto. Porque se você está tendo tempo com o Senhor, o Espírito Santo vai te guiar. O Espírito Santo vai falar, para com isso, continua com isso, pede perdão, restaura aquilo. Então nossa questão não é o que eu faço, a nossa questão é como nós estamos nos relacionando com Deus. Cada um tem seu ritmo, o seu timing, a sua forma de perceber as coisas. E não tem jeito de falar assim, irmãos, a partir de hoje eu sou o gabarito de todo mundo, presta atenção, a partir de hoje o seu dia será assim. Não tem como. Agora, se você tem tido tempos com o Senhor, aí me dá um alívio muito grande. Porque há promessa de recompensa para aquele que entra no quarto secreto com Deus, e ora a Deus, e conversa com Deus, e medita nas coisas de Deus. Agora, deixa eu inverter isso. Você vai em todas as reuniões da comunidade. Inclusive, você não vai na reunião das irmãs porque não dá para comprar uma peruca e fingir que você é mulher. Senão você ia na reunião das irmãs também. Você prepara os estudos, você faz... Mas você tem tido tempo a sós com Deus? Aí para tudo. Porque o que Deus olha para você e para mim é, filho meu, dá-me o teu coração. Eu não quero o seu dízimo, eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso da sua boa palavra, eu não preciso nada disso. Inclusive, o que você tem de bom, eu que te dei, você sabe disso, né? Então eu não preciso nada de volta. Você sabe, está ligado, né? A questão é que eu quero o seu coração. Mas irmãos, nessa época que vivemos, de tanta apostasia, não é possível que eu e você, a gente possa achar que a nossa experiência de fé está saudável quando a gente olha o tempo que a gente tem gasto investindo no relacionamento com Deus. Não é possível você e eu falar, não, eu acho que eu estou bem. Quando Deus tem se restringido a estudos bíblicos, a conhecimento. E aí, queridos, quando vem o Golias, ele nos traga. Porque nós não temos desenvolvido a capacidade de ouvir a voz de Deus. Queria encorajar vocês então a considerarem isso. Nessa noite eu queria deixar isso para vocês.
é o que eu tenho entendido. Os irmãos de Belo Horizonte sabem que tem sido uma das coisas mais constantes que eu tenho compartilhado com os irmãos. A ameaça da religião, o perigo que eu tenho de acabar minha vida nessa terra e não ter certeza e ter perdido a grande aventura da vida nessa terra, de ter uma vida conectada em Deus, plena dele, porque o dia de ontem passou, ele não volta mais, e nós vamos envelhecendo, e nós vamos vivendo uma vida nessa terra, limitando Jesus Cristo a uma religião, limitando Jesus Cristo à religião dos meus pais, limitando Jesus Cristo àquela casa que eu vou lá periodicamente, entrar ali, cantar umas músicas, levantar a mão, comer um pedaço de pão, beber um pedaço de vinho. Não. Já cantamos essa noite, eu não conhecia a música. Jesus Cristo, Ele é o local, Ele é a esperança, Ele é tudo. Jesus Cristo quer ser tudo em todos, porque esse é o nosso destino, é sermos plenamente dele. Ele é a luz que ilumina a cidade de Apocalipse 22. Ele é o guia. Ele é o motivo dos nossos cânticos por toda a eternidade. Nós precisamos nos conectar nele hoje, para que a gente não perca a bênção, a honra de servirmos ao Deus vivo hoje, na nossa cidade, no nosso contexto de vida. E eu gostaria muito de encorajar vocês. É como o Senhor Jesus diz a Éfeso, lá em primeira carta às igrejas, em Apocalipse 2. Olha, eu conheço o seu trabalho, eu conheço o seu labor, eu conheço a sua perseverança, sei que você tem uma doutrina muito boa, inclusive você consegue checar aqueles que se dizem apóstolos e não são. Eu sei que você odeia a obra dos nicolaítas, eu também odeio. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Lembra de onde caíste? Arrepende, volta. Lembra de como era o seu relacionamento com Deus no passado. Lembra de como era Deus como o seu primeiro ou melhor amor. Lembra de quando naquela época nada ao redor te seduzia, porque seu coração era totalmente dele. E o Senhor Jesus fala assim: lembra, arrepende e volta, porque o que eu quero é o seu primeiro amor. Não quero o seu tempo, quero o seu coração. Se o Senhor ganhar o nosso coração, primeiro a nossa vida ela ganha um novo impulso. Nós nos tornaremos guerreiros de Deus nessa terra. Enxergaremos coisas que ninguém enxerga. Testemunharemos de coisas que ninguém testemunha. Escutaremos coisas que ninguém escuta. Porque nós temos desenvolvido a capacidade no Espírito de ouvir um Deus que é Espírito e que deseja ganhar o nosso coração. Uma das coisas que eu também compartilhei com os irmãos, gostaria de terminar dando esse exemplo, que ele é impressionante, ali o caminho de Emaús, ali aqueles dois discípulos, 3 minutos, eu ia sem perceber, aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, eles andando ali tristes, porque o Senhor havia morrido. E o Senhor Jesus aparece para eles no caminho, assim. E o Senhor Jesus começa a conversar com eles no caminho. E o Senhor Jesus pergunta para eles: qual é o problema? Eu estou achando vocês meio desanimados, cabisbaixo, o que está acontecendo? Você não está sabendo? Não, você está desinformado, hein, companheiro? Você não sabe o que aconteceu há 3 dias atrás em Jerusalém? Não, todo mundo só fala disso. Havia um homem que foi poderoso em prodígios, em obras. Nós achávamos que esse homem iria redimir Israel. Mas agora ele está morto. E o Senhor fala: é mesmo? Mas você já leu a Bíblia? Vamos passar aqui, vamos começar a discorrer sobre a Bíblia, as profecias da Bíblia. E o texto vai dizer que ele vai lá falando. E eles estão ouvindo, o Senhor Jesus está do lado deles. E eles reclamando. Até que o Senhor ele parte o pão com eles na mesa. O Senhor fez menção de passar adiante. E eles falam: não, fica com a gente, já está ficando tarde. Janta com a gente aqui, chegamos já na nossa casa.
E quando o Senhor parte o pão, os olhos dele se abrem. E o que me fala o coração é que se você e eu temos buscado um Deus do poder, o Deus da lâmpada, você grita, ele aparece e ele fala, eis-me aqui. Mas fala, preciso de cura, cura. Preciso que o Senhor me proteja, proteja. Você não vai percebê-lo. Porque não é assim que ele se revela. Aqueles dois discípulos estavam conversando com o Senhor Jesus sem perceber que ele era o Senhor Jesus. Porque os seus olhos estavam focados numa outra perspectiva que não é do Senhor Jesus. E isso se desconstrói, e isso, os olhos deles se abrem, quando eles percebem que o nosso Deus, a proposta dele de revelação, é uma revelação de comunhão, de mesa, de sentar junto com a gente, de comungar com a gente, de nos alimentar enquanto conversa. Não é isso que o Senhor Jesus fala à igreja de Laodiceia? Ô turma, vocês se acham bons, vocês não precisam de nada, vocês são orgulhosos, e vocês são tão presunçosos que vocês me expulsaram da própria igreja, né? Ou seja, vocês que pertencem a mim, vocês me deixaram lá de fora. E o Senhor fala o que com eles? Pensem bem, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus, porque Ele não é como eu. O Senhor fala assim, mas eu estou no lado de fora. E eu estou exatamente no lugar onde você me deixou. E eu estou batendo na porta. Para que você, de novo, abra a porta. E se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você, sentarei à mesa com você e voltaremos a ter comunhão. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de amor, é um Deus de mesa, é um Deus de comunhão. É o único Deus, em todas as propostas que temos nessa terra, que se fez homem e que viveu como nós. E como Hebreus diz, Ele sabe das nossas dores, Ele sabe das nossas limitações e Ele venceu todas elas. E ao vencer todas elas, o Senhor não fala com você assim, você cria vergonha nessa cara, porque eu fui homem também igual você e não caí nessa tentação. Hebreus fala que agora Ele se tem compaixão e misericórdia de nós. E é o contrário. Ele fala assim, eu sei o que você está passando. Eu sei que não é fácil. Mas se você comer da minha vida, você vai experimentar a vitória. Porque eu venci. Vem, volta a ter comunhão comigo. Abre a porta do seu coração mais uma vez para mim. Quebra os grilhões da religião, da aparência, do que as pessoas pensam. Volta mais uma vez ter uma experiência comigo. Abre a porta. Eu entrarei e cearei com você. E aqueles dois discípulos no caminho de Amaús, com seus olhos foram abertos, eles falaram, o Senhor Jesus estava conosco. Eram os nossos olhos que estavam impedidos de vê-lo, porque nós estávamos olhando para outras direções. O último versículo de Mateus 28, o Senhor fala assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa. O Senhor Jesus está com você e comigo todos os dias. Por que você não tem sentido a presença dele? Ou ele não está mais com você? É porque provavelmente o seu coração já não está com ele. E aí nós perdemos a capacidade de percebê-lo no nosso dia a dia. A boa notícia é que ele estará conosco todos os dias da nossa vida. E a boa notícia é que se eu hoje à noite abrir o meu coração para Ele, Ele entrará e fará mais uma vez a revolução do amor, que eu já experimentei tantas vezes na minha vida, de beber da sua graça, de beber da sua misericórdia, e falar como Davi falou, Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Nunca experimentei nada parecido como o Senhor. Que o Senhor seja grande na nossa história, irmãos, e que Ele tenha o nosso coração.